Bom dia, amados. Eu aqui de novo, mais uma vez, para junto com você compartilharmos uma palavra maravilhosa nessa manhã. E eu tenho certeza que essa palavra vai impactar muito a sua vida, muito, como tem impactado esses dias a minha. Olha lá, é proposital que tem esse livrinho de ovelha. E essa ovelhinha mais fofa, olha isso aqui, olha pra ela. Nós vamos falar disso aqui, ó. Quem que é essa ovelhinha, amados? Eu e você. Nós somos essa ovelhinha. E é sobre isso que eu quero falar hoje, gente. Vocês acreditam que aquele livro ali eu comprei para fazer um trabalhinho de escola pro Isaac. E desde que a gente fez esse estudo das ovelhinhas, tá no meu coração assim, estuda sobre as ovelhas, estuda sobre as ovelhas. Eu já ouvi, alguma coisa, várias vezes, nós sabemos que a analogia que a Bíblia usa também para nos comparar é com as ovelhas, que os filhos de Deus são como ovelhas do seu pasto, do bom pastor, Mas, amados, olha, pesquisando, estudando mesmo, teve momentos que eu até chorei, sabe? De tão tocada, de tão emocionada como Deus é maravilhoso, perfeito na analogia que Ele faz. Então eu quero começar com esse salmo muito conhecido e depois eu vou falar algumas coisas. Salmo 23, com certeza você já ouviu inúmeras vezes. Preste atenção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com base nesse salmo, eu quero falar algumas coisas para vocês de ovelha. Olha só, pretendo ser bem breve, mas vai pensando, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, senão esse vídeo aqui ficaria 50 minutos, mas o Espírito Santo vai ministrar no seu coração o porquê que o Senhor quer que nós sejamos ovelhas. O nosso bom pastor. Quem que é o nosso bom pastor? Jesus. Ele quer que sejamos ovelhas. Lembra aquelas passagens lá de Apocalipse que fala que no juízo, final, ele vai separar os bodes das ovelhas? Por que ele vai separar os bodes das ovelhas, Olha só, eu quero começar com isso primeiro. 4 pontos. Primeira coisa, a diferença do bode com a ovelha. Ovelha só anda em grupo, bode só anda sozinho. Ovelha, quando recebe um membro novo no seu rebanho, elas roçam o corpinho delas uma nas outras em volta daquela ovelhinha nova, para que aquela ovelhinha nova fique com o cheirinho delas e já fica agarradinho. Você já puxa aí no vídeo do YouTube, ovelhas pastando, ovelhas assim, rebanhos de ovelha. Elas ficam grudadinhas, elas gostam de ficar grudadinhas. E quando recebe uma ovelhinha nova no rebanho, elas fazem isso, fica assim, roçando a lãzinha assim no corpo da ovelhinha nova para que ela pegue o cheiro, para que ela se sinta acolhida.
Se você coloca um carneirinho novo lá no meio de bode, eles dão chifrada e cabeçada até matar. Ovelha, bebem juntas, comem juntas no mesmo coxo. Bode não come junto, não bebe junto, é ele sozinho. Ovelhas, elas têm uma glândula na patinha delas e na face, na cara aqui, ó. E essa glândula, lógico que tem toda uma função também do acasalamento, mas essa glândula na cara delas e na patinha traseira, quando elas andam, quando elas passam por um caminho, elas deixam um cheirinho delas, que também tem a ver de deixar rastro para que outra ovelha, possivelmente, talvez, um pouco mais garrada, um pouco mais perdida, possa ir pelo cheiro achar uma outra companheira. Olha que legal. Já os bodes, eles urinam nas patas traseiras para que onde eles passem, deixa aquele fedor de urina, justamente para marcar território, dizer aqui é meu espaço, não vem não chega perto, aqui já é meu espaço, aqui esse espaço já tem dono, não chega aqui, já está demarcado. E não é um cheirinho como o das ovelhas, um cheirinho característico que promove relacionamento, é um fedor, aquela urina é um fedor justamente para repelir. O cheiro do bode repele, o cheiro da ovelha atrai. A ovelha, quanto mais velha, mais capacidade de guiar, mais capacidade de liderar, mais aprende em estar sempre junto, mais ela se torna mais sábia, e depois eu vou falar sobre isso. O bode, quanto mais velho, pior fica. Olha só a diferença. Agora presta atenção, traz isso para o reino espiritual, porque Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Deixa eu dar um startzinho aqui, peraí. Aí, que começou aquelas propagandas, sabe? No fundinho da música ia estragar. Então, olha lá, já começa a pensar. Ai, gente do céu, olha, eu preciso ser ovelha. Vamos lá, agora olha outras características. As ovelhas são míopes. Elas não conseguem discernir os perigos à sua volta. Não possuem instintos aguçados, o que a faz ser mais dependente do seu pastor. Olha isso. As ovelhas vivem, vai trazendo para o mundo espiritual, irmãos, olha isso. Não conseguimos discernir os perigos por nós mesmas, somente pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que coloca no nosso coração, esse caminho não, isso aí não. Lembra aquelas instruções que você sente o Espírito Santo falando no seu coração? Glória a Deus pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Olha as coisas que o Pai nos proveu, o nosso bom pastor. Porque sozinhas, por nossa cabeça mesmo, nós temos a visão míope. Olha, vamos continuar, é muita coisa para falar. As ovelhas vivem em pastos, campos, preferem colinas e montanhas, mas vivem em vales também, desde que esteja o seu pastor. Elas precisam da voz do pastor para ser guiado, seja em vale, seja em montanha. Ela pode viver nos dois tipos de ambiente, mas ela precisa da voz do pastor para guiá-la. São resistentes à neve, chuva, calor, tempo seco, desde que tenham água e alimento. Transporta para o mundo espiritual. O que é a nossa água? O que é o nosso alimento? Quem que nos lava? A palavra nos lava. A nossa comida, a palavra. Nós podemos estar em tempos de seca, em tempos chuvosos de tempestade. Podemos estar em vales ou montanhas, tendo a água, o alimento, a voz do nosso pastor. Não importa se o tempo é árido, se a estação que estamos vivendo é seca, não importa.
tendo alimento e tendo a voz dele a falar conosco. E é por esse alimento, né? A palavra que nos traz, que nos lava, né? A palavra nos lava, ela é o nosso pão, ela é nosso alimento, ela é nossa água. E é através dela que ouvimos a voz do bom pastor. Podemos estar em qualquer tempo, em qualquer território, é isso que nos importa, assim como as ovelhinhas, vai vendo. As ovelhas comem uma coisa só, capim. Capim, mato, feno, só isso. A dieta delas é só isso. Elas só se alimentam de uma coisa, ao contrário do bode. O bode, gente, estudando, se acredita, ele come até plástico, ele come madeira, ele come lixo, tudo que tiver na frente ele come. O que você tem comido? O que nós temos comido? Nós temos que ser como as ovelhas. Sermos rígidos na nossa alimentação espiritual. Não fique se alimentando de um monte de coisa, não. Se alimente aqui, ó, da palavra. E aqui, nossa, eu teria tantas coisas para falar, né? Igual eu tava lendo um livro esses dias sobre adoração. E ele falava assim, um ministro, né? Seja um ministro, seja você mesmo, que não vai ministrar lá em cima, né, no púlpito com um microfone. Não, é só a ministração ao Senhor. E ao invés de você se preparar para aquele momento do culto, você assiste um filme de terror, um filme, sei lá, um filme satânico, e vai pro culto, vai querer ministrar ao Senhor. O que vai sair daí? Não vai sair nada. Porque assim como um bode, você se alimentou só de lixo e depois vai querer ministrar o quê? Na verdade, a gente tem que ser como as ovelhas, rígidas na nossa alimentação. Que o nosso ouvido, o nosso olho sejam rígidos nessa alimentação. Não deixa entrar qualquer porcaria, não. Nós não somos bode. Olha lá. Olha que coisa linda, as ovelhas comem muito e descansam muito. Interessante que o maior apetite das ovelhas é de manhã e ao pôr do sol. Olha que coisa linda, quantas referências nós encontramos na palavra, né? De manhã já ser a prioridade, buscar a face do Senhor, e à noite ainda meditar nele. De manhã e à noite meditar, comer dele, beber dele. Olha que coisa maravilhosa. E depois você come e descansa. Descansa no sentido assim, se você come bastante disso aqui, amados, a gente não precisa ficar perdendo cabelo, chorando, descabelando, com preocupação nenhuma. Só descansa, porque aquela voz do bom pastor vai ecoar dentro de nós e vai nos trazer segurança. Olha só, que lindo! Elas parecem todas iguais, né? Mas cada uma tem um balido. Aquele bé. Cada um tem um, a gente acha que é tudo igual. Não, tem um estudo que prova ali a vibração da voz delas. Cada um tem um. E um pastor que apacenta aquele rebanho por muito tempo, ele conhece as ovelhas quando tá perdida, sabe? Quando vai se desgarrando, ele conhece pelo balido do bé, a sua ovelhinha. Assim como Jesus, nós podemos olhar para a terra e falar assim, nossa, 8 bilhões de pessoas, será que ele olha para mim mesmo? Olha, o seu balido, a sua voz, a sua vozinha, o seu bé diante de Deus é único. Ele te ouve no meio de 8 bilhões de pessoas como uma voz única, porque ele é o bom pastor. E nós conhecemos a voz dele e ele conhece a nossa voz. Que coisa maravilhosa. Continuando. Você sabe que um dos fins para a criação de ovelha é a lã dela, né? Porque produz roupa, enfim. Quanto mais a ovelha é tosquiada, mais lã ela produz. Olha que legal, né? Falando naquele sentido do que nós podemos servir. A lã serve para aquecer, né? Um outro ser. Então assim, traz para o mundo espiritual. Nós temos aquecido, quanto mais nós falamos da palavra, quanto mais nós trabalhamos para Jesus, mais lã espiritual produzimos. Olha que coisa linda essa analogia. Embora são obedientes e dóceis, pela ingenuidade, pela inocência,
a ovelha, ela é muito inocente, né? E até que eu falei aqui, olha, que ela não tem os instintos aguçados, ela não consegue discernir os perigos, né? Embora são obedientes e dóceis, pela inocência, elas se distraem, acaba se distraindo. As distrações faz com que ela se perca. Olha, gente, o que faz nós sairmos do rebanho de Cristo muitas vezes? O que tem feito tantas pessoas deixar os caminhos do Senhor, deixar de congregar, deixar de acreditar na igreja como corpo, deixar de seguir os princípios da palavra, né? Cambalear ali pelas ondas do relativismo, tudo relativo. E nós sabemos que essa questão do relativismo é muito perigosa. Amados, as distrações, assim também as ovelhinhas, elas acabam se perdendo do rebanho pelas distrações. As que têm essa tendência de se distrair muito e se perderem, e constantemente o pastor tá lá. Eu fiz um desenho aqui, quero mostrar para vocês. Sabe o que a gente acabou de ler no Salmo? A sua vara e o seu cajado me consola. Olha isso aqui, ó. Cajado do pastor, né? Esse ponto aqui, ó, reto, é chamado de vara. E aqui, cajado. Então, ela tá para cair em algum lugar, ela caiu num buraco. Então, ele pega ela aqui, nisso aqui, como um gancho. Puxa ela tá indo para onde... Puxa, né? E às vezes, quando essa ovelhinha tá se distraindo demais e debandando, disse o estudo que eu fiz aqui, com essa vara aqui, com essa parte, ele, pau, quebra a perninha dela, ele mesmo cura a perninha, enfaixa, coloca ela aqui, ó, coloca ela aqui e deixa ela curar aqui. Lembra daquela passagem? Ele faz a ferida e ele cura. Ele faz a ferida e ele cura. Ferida no sentido de disciplina. E se ele disciplina é porque ele ama. E depois que ela é curada aqui no lombo dele, ela sente tanto o cheiro do pastor e convive tanto com aquela voz que depois ela acaba virando líder. De tanta obediência, geralmente é nessas ovelhinhas que coloca aquele badalo, sabe? Que ela anda e fica... E as outras vão seguindo pelo badalo. Olha que coisa linda. Olha isso, gente. Vai levando para o mundo espiritual aí, ó. Olha isso aqui. As ovelhas são vulneráveis. O único animal terreno, presta atenção nisso, o único animal terreno que não possui defesa nenhuma, a ovelha não possui defesa. Está em último lugar na cadeia alimentar, não possuem garras, não possuem caninos poderosos, presas poderosas, não são animais velozes. A sua proteção, a proteção das ovelhinhas, é sempre ficar em bando, coladinha uma perto da outra, que isso impede delas serem tragadas por raposas e lobos. E a voz do pastor, elas seguem a voz do pastor, que leva elas para lugar seguro, pastos verdejantes, lembra? Gente, tem um vídeo na internet que eu chorei de ver. Tem um monte de ovelha assim e vários pastores. Elas bebem água lá no riachinho. Daí você fala, gente, e agora? Misturou esse monte de rebanho tudo junto. Na hora que um pastor faz, as ovelhinhas dele vêm. O outro faz, as ovelhinhas dele vêm. Só pela uma vogal saindo, elas conhecem o timbre da voz do seu pastor, e aquele rebanho que estava tudo montuadinho se separam e cada uma vai para o seu pastor, porque elas conhecem a voz do pastor e elas não são enganadas por outras vozes. Será que nós temos sido enganados por outras vozes? Nós somos aquele que conhecemos a voz do nosso pastor. Lobo nenhum nos traga, raposa nenhuma nos pega. Assim deve ser. Continuando, elas são medrosas, inseguras, sente proteção e segurança somente ao som da voz do seu pastor e em estar junto com as suas outras irmãs ali, né, de rebanho. Olha que coisa linda. Elas são medrosas, inseguras, assim como nós. Nós, sem a palavra do Senhor, nós somos medrosos, somos inseguros. É a palavra do Senhor que nos dá força, que nos dá coragem. Olha isso.
A ovelha é o único animalzinho que não se debate nem grita para morrer. Ela aceita a morte quietinha. O Senhor nos chamou para quê? Para morrer dia após dia pro nosso eu. E sem ficar gritando, ah, mas isso, mas aquilo, mas eu gosto disso, ah, mas eu penso assim. Quietos, silenciosos, deixando morrer o eu para seguir a voz do seu bom pastor. Mais 2 pontos. Os pastores... Ah, tá, mais um ponto só. O último ponto. Lembra daquela parte do Salmo 23 que fala: unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda? Davi sabia que estava falando porque ele era pastor de ovelha, né? Você sabia que os pastores das ovelhinhas bichinhos unge a cabecinha dela com óleo? A cabecinha delas fica direto melecada com óleo e escorre na orelhinha. A orelhinha dela tem que estar sempre banhada do óleo. Sabe por quê? Tem parasita, tem umas moscas que eles colocam ovos aqui, ó, nessa região aqui perto. E ali formam os vermes, formam os bichos que entram no cérebro e mata as ovelhas por entrar no ouvido e atingir o cérebro. Mata ou deixa louca. Olha isso, é o óleo que impede esses vermes de fazer casulinho ali e matar elas ou deixar elas loucas. O óleo representa a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que blinda os nossos ouvidos para que vespa do inferno não coloque, ó, cuide dos seus ouvidos. Cuide, fique debaixo desse óleo, fica debaixo dessa palavra, fica debaixo dessa unção, fique debaixo da voz do seu bom pastor. Cada dia que você entra no seu quarto, fecha o seu quarto, pega essa palavra, tem contato com essa palavra, você está tendo óleo sobre a sua cabeça para impedir que vespas satânicas inflame seus ouvidos e te deixe louco ou até mate. Uau, já deu 22 minutos. Eu quero encerrar por aqui. Que em nome do Senhor Jesus, eu e você sejamos ovelhas desse pastor maravilhoso que só quer o nosso bem. Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado. Tchau.